Olá pessoal, tudo bem? Ia falar bom dia, né? Como a gente não almoçou, para quem não almoçou, como diz no interior, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Quase 1h da tarde desta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. Mais uma vez o Repórter Diário informando, prestando serviços para toda a região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, trazendo aqui os principais assuntos, as principais pautas do dia a dia da região. Para quem é do dia a dia da cidade, não preciso nem dizer, né? Já conhece aqui o Brasão, estamos aqui no gabinete da Prefeitura de São Caetano do Sul, nesse momento sendo recebido pelo prefeito José Auríquio Júnior, como a gente faz habitualmente, balanço das gestões, balanço do mandato e no momento importante, porque a gente chega exatamente na metade, né? Os atuais prefeitos tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2017, passamos aí da metade do mandato, da metade da gestão. E já aqui agradecendo a todo mundo que curte, comenta, compartilha o dia a dia da nossa transmissão. Antes de saudar o prefeito, já quero deixar um convite para vocês. Ainda no dia de hoje, eu vou postar aqui no Facebook do Repórter Diário. Acabou agora há pouco, a gente teve a oportunidade, inclusive, de ouvir o prefeito Auríquio, de ouvir o prefeito de Santo André, Paulo Serra, novo presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC, e ambos falaram sobre esse novo modelo do consórcio, a reaproximação de São Caetano com o consórcio intermunicipal Grande ABC. Ainda neste dia, vou postar nas redes sociais, então logo mais vocês vão poder ver o que pensa o prefeito Paulo Serra nesses passos iniciais como novo presidente do consórcio e o que pensa também o prefeito Auríquio a respeito desse novo modelo que é preciso conter neste novo formato do consórcio intermunicipal Grande ABC. Prefeito Auríquio, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Obrigado, Leandro, obrigado a você, a todos os teus espectadores, a gente fica muito feliz aí de poder estar te recebendo aqui no gabinete da Prefeitura. Legal, e num momento importante, né, prefeito? Como a gente disse, chegamos aí à marca da metade. Do biênio, né? Exatamente, metade do mandato. Me recordo que quando a gente fez a entrevista, passando de 2017 para 2018, o senhor destacou como principal marco do governo a austeridade e colocar a casa em ordem. Principalmente na questão de deixar no azul, questão financeira, racionalização de custos. Agora, nesse segundo ano, qual foi a principal marca, o que avançou, qual é o legado até aqui da gestão Auríquio em São Caetano? Olha, Leandro, eu acho que de fato o desdobramento disso que você colocou aqui é a gente ter alcançado essa marca de estabilidade econômica fiscal antecipadamente. Nós tínhamos uma previsão, ao assumirmos a prefeitura, de que nós levaríamos em torno de 30 meses para equilibrar o déficit orçamentário na época, que era um déficit orçamentário da ordem de 250 milhões para um orçamento naquela época de R$1 bilhão, então você falava em torno de 25% do orçamento estava comprometido. A gente imaginava que algo em torno de 30 meses para que a gente pudesse fazer o equilíbrio fiscal da prefeitura. Através aí de um amplo choque, de uma série de medidas que infelizmente acabam sendo dolorosas muitas vezes alguns segmentos da sociedade, a gente atingiu essa marca. Isso nos dá agora aí não só a certeza de que nós estamos com uma receita adequada, né, um receituário fiscal adequado, que agora nos proporciona um segundo biênio aí de arrancada, de fato, de retomada dos investimentos na cidade. Para a população que não está acostumada com esse dia a dia da gestão pública, o que representa na prática você ter um déficit financeiro? O que prejudica, aliás, um déficit orçamentário? O que prejudica o dia a dia, o andamento da gestão pública, você tendo um déficit orçamentário, além do mais, nesse montante que o senhor destacou? Olha, a prefeitura, como qualquer organismo vivo, sobretudo no setor público, a gente tem o caixa, seja da prefeitura, do estado ou da União, ele tem que fazer frente a 3 tipos de gastos. O primeiro gasto é o gasto de custeio da máquina. É tudo que a prefeitura consome. É o papel, a luz elétrica, a água, o produto de limpeza, a caneta. É o custeio do dia a dia. O segundo centro de custos é recursos humanos, folha de pagamento. E o terceiro, e mais importante, que deveria ser o maior, mas que infelizmente é o menor, é o centro de investimentos. É aqui que você pode fazer com que a cidade ou o organismo, seja o Estado ou a União, melhore a qualidade de vida das pessoas a partir do momento que você investe em saúde, em educação, em segurança. Quando você consome muito do recurso, seja na folha de pagamento ou no custeio da máquina, você tira a capacidade de investimento. O que nós estamos conseguindo agora para o morador entender, nós estamos trazendo a folha de pagamento e o custeio da máquina para valores absolutamente dentro da normalidade e com isso começa a sobrar
encontrar recursos para o investimento, que a gente possa fazer novas escolas, reformar hospitais, entregar unidades de saúde nova, mais medicamentos. Quando o senhor assumiu esse índice de capacidade de investimento, era quanto? Era negativo. Era negativo. Negativo. Você não tinha zero de investimento. Muito pelo contrário, você tinha fornecedores em atraso, você tinha uma série de compromissos. Hoje não tem nenhum fornecedor em atraso. Muito pelo contrário. É o 10º ano que eu sou prefeito de São Caetano do Sul, tivemos um fim de ano absolutamente na normalidade, sem nenhum prestador de serviço estar com déficit de atraso de pagamento de dias que seja, folha de pagamento em dia, 13º pago antecipadamente, enfim, todos os compromissos públicos efetivamente realizados. E com isso agora começa a nos dar uma perspectiva de valores de investimento. E a capacidade de investimento agora? Estamos estimando para esse ano aqui algo em torno de 5, 6% do orçamento para investimentos. O orçamento que é de quanto? 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 250, nós estamos imaginando aí algo em torno de 70, 80 milhões para investimentos. Perfeito. Esse ano. E quero começar, prefeito, com a questão da saúde, que sempre é o tema que gera mais comentário da população, o tema mais premente no dia a dia. E me recordo que a grande promessa de campanha que o senhor fez foi o Atende Fácil da Saúde. Na última entrevista também que nós fizemos, o senhor chegou a citar. Qual a situação de momento do Atende Fácil da Saúde e quando efetivamente vai estar à disposição da população? Muito bem. Primeiro, se você me permitir, Leandro, eu queria explicar para a população o que é o Atende Fácil da Saúde. Porque é uma unidade que não existe aqui no ABC, não existe em São Paulo. As redes privadas acabam tendo uma unidade dessa. É uma unidade de média complexidade, ela não é um hospital, mas ela não é uma unidade, ela não é um ambulatório, uma UBS ou até um AMI, que é uma assistência médica especializada. Ela é maior do que isso, ela concentra 4 áreas principais. O primeiro delas é um ambulatório de especialidades, então vamos concentrar lá cardiologista, neurologista, endocrinologista, todas as especialidades médicas estarão lá. A segunda pilar de funcionamento dela é um centro geriátrico. Tudo que estiver voltado à saúde do idoso estará concentrado neste local. A terceira pilastra de funcionamento dela é um centro diagnóstico. Nós vamos concentrar lá um parque de exames diagnósticos, tomografia, ressonância, exame laboratorial, endoscopia, ultrassom, tudo naquele ponto. E, ineditamente, nós vamos ter a primeira farmácia pública que funcionará ininterruptamente 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Não existe isso no ABC, não existe em São Paulo uma farmácia que fique aberta à população 24 horas por dia. Então terá todas as especialidades, vai ter essa farmácia 24 horas. Centro geriátrico e centro de diagnóstico. E vai ser atendimento que a gente chama de porta aberta? A população agendado. Vai ser encaminhada. Só agendado da nossa hoje rede. Em Santo André. Exatamente. Então passa pela rede básica. A rede te encaminha para lá, para que a gente tenha garantia que ele seja de uso exclusivo do morador de São Caetano do Sul. Tá certo? Pois não, pode falar. E como é que está isso para ser aberto à população? A perspectiva. Olha, nós estamos licitando a contratação do projeto arquitetônico. Esse centro funcionará na Avenida Roberto Simons, esquina com a Avenida Goiás. Ele vai ali onde está o centro de saúde hoje do município, aonde está a Associação Antialcoólica, até a divisa com a Delegacia de Polícia. Nós vamos ter um equipamento de 3 andares, com garagem, enfim, tudo específico, voltado ao atendimento desses pacientes, que vai ser, deve iniciar as obras. Nós estamos contratando agora o projeto arquitetônico, acreditamos que as obras iniciem até o meio do ano, e em um ano de obra nós devemos entregá-lo em meados de 2020, o centro em funcionamento. Tem uma ideia da ordem municipal? Nós estamos pleiteando uma parte de investimentos através do Invest São Paulo, que está bastante adiantado, tá certo? Que tem, do Desenvolve São Paulo, que tem aí uma linha de financiamento do governo do estado junto conosco. Nós estamos pleiteando algo em torno de 8 milhões. O custo final desse projeto, entre obras e equipamentos, é algo em torno de 20 milhões de reais. Portanto, essa diferença deverá ser custeada pelo Tesouro Municipal. 20 milhões para deixar tudo pronto e para abrir. E a manutenção? Não, o custeio disso, naturalmente, vamos pegar por divisão. Os profissionais são contratados, possivelmente através da Organização Social de Saúde, Fundação ABC. Esse já é um centro de custo que nós temos operacionalizado hoje. Equipamentos, nós temos uma outra Organização Social de Saúde, que é o FID, Fundação Instituto Diagnóstico por Imagem, da Universidade Federal de São Paulo. Também é um clássico prestador de serviço, também que deve trazer aí algum aditamento contratual conosco. Medicamentos, nós já temos hoje a compra de medicamentos, então você não terá novos custos, você terá reorganização de custos. E o centro geriátrico, talvez que será a parte nova, efetivamente, que deve trazer algum custo, mas nada que impacte no custeio. Nessa farmácia que vai estar no Atende Fácil Saúde, qual é a cesta básica de medicamentos que vai ser ofertado lá?
Toda a linha de produtos que a prefeitura trabalha, ela vai estar disponibilizada 24 horas por dia ao morador, desde que ele esteja cadastrado no programa municipal, que é um outro programa. Não é qualquer um basta chegar com receita ou me dar um medicamento. Não, ele tem que estar cadastrado no programa. Nós estamos aí lançando o cartão São Caetano, né? Agora ainda em janeiro para fevereiro, já devemos ter alguns programas sociais atrelados a esse cartão, e até o funcionamento do Atende Fácil Saúde, a gente quer que o cartão esteja em pleno funcionamento, e com isso a gente possa atrelar o atendimento de toda a cesta básica de medicamentos do município através desse equipamento. Os profissionais que lá vão prestar serviço são aqueles que já estão hoje na rede pública de São Caetano? Alguns realocados e outros novos. Novos através de concurso? Como é que vai ser? Muito possivelmente, ainda não definimos, mas muito possivelmente através da Fundação ABC. Perfeito. Para passar trazer a fazer o atendimento. O convênio para lá, também, para esse equipamento. Também pegando esse gancho de saúde, vamos ali geograficamente bem pertinho do cruzamento com a Goiás, o Hospital São Caetano e Albert Sabin. Quando que volta o atendimento no equipamento de urgência e emergência Albert Sabin? Albert Sabin agora, fevereiro. Fevereiro. Questão de mais 40 dias, estamos entregando à população. Está na reta final. 40 dias vai estar de volta. Reta final da reforma, equipamentos já comprados, móveis contratados. A obra está chegando mais de 90% da sua plenitude. Acreditamos aí que em torno de 10, 15 de fevereiro devemos estar entregando para a população. Para a população que conhecia o Albert Sabin antes da reforma e depois, além do aspecto estrutural e físico, vai mudar alguma coisa no atendimento? Vai. Nós acoplamos, quem lembra como era o hospital, nós acoplamos a ele uma UPA. Então, naquela área que você tinha uma praça ali, nós avançamos ali e construímos uma UPA. A UPA é porta aberta. Naturalmente, você tem uma unidade de pronto atendimento, qualquer cidadão de qualquer parte do país pode chegar lá e ser atendido. E ao morador de São Caetano do Sul, ele terá uma triagem específica para poder usar o Albert Sabin como hospital de emergência exclusivo ao morador de São Caetano do Sul. Vai ampliar a capacidade de atendimento também? Ampliada a capacidade de atendimento. Tem ideia de número? Quando você soma junto com a UPA, você duplicou a capacidade que você tinha anteriormente no Albert Sabin. E o Hospital São Caetano? O Hospital São Caetano, nós estamos num estudo, finalizando um estudo de qual será a utilização. Há algumas possibilidades, como uma delas uma novidade muito importante, Leandro. Eu queria deixar o compromisso aqui. Perfeito. Assim que a gente bater o martelo, de trazer aqui para você, com a equipe de saúde nossa, com quem é o parceiro estratégico que vai estar vindo conosco no Hospital São Caetano, trazer, porque vai ser um ganho muito grande para a região, para a cidade de São Caetano em primeiro lugar, e para a região do ABC, se efetivamente finalizar esse programa, que parece que está, segundo a doutora Regina Mauro, nossa secretária, me colocou na semana passada, quase que 90% está liquidado desse novo parceiro que deverá estar conosco no Recentemente hospital. Também ganhou destaque na mídia a questão do prontuário. O que esse prontuário vai mudar, o prontuário eletrônico, no dia a dia de quem precisa da rede pública de saúde de São Caetano? Olha, primeiro que ele é um instrumento, quando a gente fala em prontuário eletrônico, muitas vezes as pessoas imaginam só lá um computador na frente do médico que basta. É mais do que isso, Leandro. Ele é um documento de integração da saúde. Você, Leandro Amaral, morador de São Caetano do Sul, você terá o seu prontuário eletrônico. Qualquer unidade que você passar, isso eu estou colocando um prazo para você, que até o final deste ano, por exemplo, vamos colocar já o Albert Sabin. O Albert Sabin já vai iniciar com o prontuário eletrônico funcionando. Perfeito. Hospital de Olhos, já temos ele funcionando, o prontuário eletrônico. Você integra todas as informações do paciente num computador, facilita a vida do profissional, garante qualidade no atendimento à saúde do paciente, traz economia, porque muitas vezes você perde o exame, perde a receita, aquilo está de fato fixado de forma eletrônica para todo o sistema de saúde do município. Contratamos a melhor empresa brasileira que faz prontuário eletrônico para toda a rede. Só para ter uma ideia, é a mesma empresa que faz para o Hospital Mário Covas em Santo André, é a que vai fazer, que está fazendo, implantando o nosso prontuário eletrônico. Por que ainda nós não temos 100% da rede implantada? Não é por questão do software, e sim pela questão de estrutura física. As nossas unidades de saúde, algumas têm prédios muito antigos, que não estão adaptados para receber rede de dados e voz. Então algumas delas estão sendo reformadas, adaptadas, as mais novas já estão com o prontuário eletrônico funcionando, e as mais antigas, até o meio do ano, todas deverão estar
adaptadas para receber a forma eletrônica do prontuário. O senhor falou da questão orçamentária, prefeito. Eu me recordo, a gente está completando aqui exatamente um ano de quando teve a migração da cobrança da taxa do lixo, saindo do carnê do IPTU e indo para a conta. Isso. A questão jurídica foi superada, a prefeitura mostrou, em que pese ainda tem gente que defende a extinção da cobrança, mas a prefeitura mostrou, e como outras cidades mostrou, a legalidade dessa cobrança. Agora, o que gerou dúvida em muita gente à época foi a surpresa quando recebeu a conta e viu que não tinha mais a cobrança no carnê do IPTU e foi para a conta de água. E o senhor destacou, inclusive, à época, o próprio secretário Jefferson também, o senhor reiterou agora, 2/3 mais ou menos da população não teve aumento, ou permaneceu ou diminuiu. A soma dos valores permaneceu mesmo. E 1/3 teve um aumento aí significativo. Na ponta, até para avançar um pouco essa discussão, por que a necessidade dessa mudança na cobrança, prefeito? E na ponta, o que mudou na qualidade do recolhimento, do tratamento do lixo? Qual é o benefício para a população de São Caetano com essa iniciativa? Bom, vamos lá. Então eu vou tentar segmentar a resposta, porque é um assunto complexo e extenso e acho que de extrema importância para a população. A primeira questão que eu queria deixar aqui, o IPTU de 2019 é um IPTU exatamente, nominalmente igual ao de 2018. Não teve um real de aumento no IPTU. Água, taxa do lixo, perdão, água não, taxa do lixo. Todo o sistema de desenvolvimento ambiental que está concentrado em água, esgoto e limpeza pública está concentrado hoje no SAESA, que é o antigo DAE. Toda a operação da cidade, respeitando a política nacional de resíduos sólidos, está com um órgão ambiental. Então hoje nós temos garantia de que nós temos todo o sistema de coleta, tratamento e afastamento do lixo feito por um órgão competente. Mais do que isso, nós trazemos perenidade ao sistema de financiamento do tratamento, da captação e tratamento do lixo. Por quê? Antigamente, quando você tinha essa verba embutida junto ao IPTU, muitas vezes você tirava recursos do IPTU para cobrir o custeio da coleta, da varrição e do tratamento do lixo. Qual é esse custo hoje, prefeito? O senhor tem ideia? Arredondando, para falar em número redondo, em torno de 55 milhões ano. 55 milhões. E se arrecadava quanto, mais ou menos? Para a gente ter uma... Não, você arrecadava mais do que isso, mas você tinha o IPTU. O IPTU faz frente a outras despesas da cidade. Quero colocar aqui manutenção de vias urbanas, manutenção de próprios municipais, a questão da desenvolvimento da área da saúde, da área da educação. Muitos desses impostos, muitos desses benefícios saíam do IPTU. Na medida que você tinha recursos dele sendo reorganizado para pagar a limpeza pública, você perdia nessas outras frentes. Então o que eu tenho dito aí, e a população tem entendido, sobretudo quero aqui agradecer a classe política que entendeu esse debate e enfrentou de forma muito honrosa esse debate com a sociedade, é que nós trouxemos agora perenidade não só no sistema de limpeza pública, mas do seu financiamento. Hoje, você não precisa comprometer mais recursos da educação, da saúde, para custear tem limpeza recurso, pública. Entre aspas, específico, carimbado. Específico, inclusive, para desenvolvimento do modelo, porque nós temos prazos. Nós temos prazos para implantar coleta seletiva, para implantar ecopontos, para implantar melhoria no sistema de coleta, a própria destinação, os aterros têm vida hoje já delimitadas do ponto porque de vista hoje, de prazo. São Caetano, assim como outras OBC, manda tudo para Mauá. O lixo, o resíduo sólido. O licitante vencedor é a empresa de Mauá, que é a destinação final como aterro sanitário. E aí é nisso também que eu quero avançar, prefeito. Como o senhor destacou, uma das formas de gerar economia também nisso é aumentar a conscientização da população, aumentar a reciclagem. Você tem investimentos também para reduzir essa produção de resíduos sólidos. Muito. Quais são os números hoje e qual é o objetivo, a projeção para se atingir aqui na cidade? Olha, o número ainda é muito abstrato do ponto de vista de conhecimento, porque você não sabe exatamente o quanto que a população vai aderir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa meta é para que num prazo de 10 anos, a coleta seletiva e a coleta de resíduos úmidos, para o morador entender, o lixo de casa normal e a coleta seletiva devem se equilibrar num prazo de 10 anos. Devem ter metade e metade. Hoje você não atinge ainda 5% do montante do lixo produzido pelos domicílios de São Caetano do Sul não são recicláveis. Bom, em 10 anos vai chegar a 50%, hoje é 5%. A nossa meta é chegar a 50%. 10 vezes mais. Porque nós vamos ampliar, obviamente, hoje nós passamos uma vez por semana, a gente quer conscientizar, a gente quer poder voltar a dar um material para que a família separe exatamente
aqueles resíduos, e com isso nós vamos aumentar a captação, precisamos ter um sistema funcionando do ponto de vista Esse ano de é possível tratar aumentar já essa passagem? Hoje a a cada coleta ano, seletiva é a uma vez cada por ano. semana. É, uma vez por semana. A ideia é chegar até A ideia é, talvez ainda ao final deste mandato, termos 2 vezes por semana a coleta até seletiva. o final de 2020. Até o final de 2020 temos a coleta seletiva 2 vezes por semana, captando nas casas. Perfeito. Prefeito, passando para a educação também, me recordo, aliás, acho que foi a primeira atitude quando o senhor assumiu a Prefeitura de São Caetano em janeiro de 2017, o déficit de vagas do ensino infantil. E até a época o primeiro questionamento foi a Câmara levantar o recesso para autorizar ali o funcionamento daquela escola, Isso. que era lindeira ao posto de gasolina, voltou a funcionar, tudo ok. E me recordo que o senhor falou, olha, o objetivo é terminar a escola da Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul, e a gente fazer algumas readequações para a gente zerar esse déficit. Passamos aí 2 anos. Qual o balanço hoje e o que precisa ainda ser feito? Para o morador entender, basicamente, o que nós tínhamos um compromisso à época era que nós tínhamos que entregar uma escola por ano de educação infantil. Continua sendo mais ou menos essa meta, até a gente queria ver se entregávamos 5 escolas, porque essa primeira que você falou, que era lindeira ao posto de gasolina, ela já estava pronta. Então, na verdade, nós já entregamos 2, queremos entregar mais 3. 2 com certeza nós entregaremos. Uma na Praça 1º de Maio, na Praça Luiz Tortorello, que é a nova denominação, ali na confluência da Rio Grande do Sul com a Avenida Goiás. Bem do ladinho do prédio da Câmara, exatamente, ali do lado, onde, aliás, foi uma das primeiras escolas de educação infantil da cidade, a Escola 1º de Maio, que funcionou ali. A primeira escola foi lá? Foi lá, tá. Foi lá. E ela deixou, o senhor lembra qual foi o hiato que ela deixou de funcionar? Foi na primeira administração do prefeito Tortorello. Tá. E houve algum questionamento? Ou foi na segunda, desculpa, acho que foi na segunda administração do prefeito Tortorello. E ela deixou de funcionar? Ela deixou de funcionar porque eles levaram ela para um prédio que estava anexo ali ao Centro de Terceira Idade Moacir Rodrigues, tiraram ali também a concha acústica que existia na praça na época e deram um novo formato à praça. Então ali na praça vai ter uma escola uma escola. Isso, educação básica em São Caetano. Educação infantil. Na Avenida Tijuco Sul também será construído mais uma escola. Tem uma altura ali, prefeito da Tijuco Sul? Aonde era a antiga escola José Corona, tá? Eu não vou me lembrar o nome daquela travessa, mas era uma esquina da Tijuco Sul. E nós estamos ainda procurando para fazer mais uma terceira escola. Que aí completaria essas 5 escolas que nós tínhamos um compromisso. Com isso a gente daria, não tranquilidade, veja bem, educação infantil você nunca tem tranquilidade, porque você tem sempre uma taxa vegetativa positiva, natalidade presente, você tem sempre que estar trazendo novos assentos na educação infantil. Mas você daria um equilíbrio entre oferta e procura da educação infantil em São Caetano. Vamos lá, só pontuando essas 2 unidades que o senhor mencionou. Essa que vai ser naquela praça ali, Luiz Tortorello, bem ao lado do prédio da Câmara. Isso. Qual a situação de momento e quando vai ser? Essa já está em fase licitatória, é um processo licitatório que nós estamos contratando o projeto arquitetônico, porque ele engloba a requalificação da praça, queremos fazer uma praça bonita, cercada, com segurança, para que a comunidade possa usá-la de forma racional. Hoje nós temos uma frequência bastante duvidosa do uso da praça, com uma escola central, nas mesmas dimensões que foi a Escola 1º de Maio, que tinha lá, óbvio, com um prédio moderno, integrado à praça, lazer, enfim, vai ser um equipamento muito de vanguarda, diria você. Qual o custo lá, prefeito, dessa unidade? Não temos ainda o custo final, porque nós estamos em contratação do projeto arquitetônico. Dá para ficar pronto ainda esse ano ou para 2020? 2020. Com a capacidade lá de atendimento? Entre 200 e 300 alunos, conforme a Vai ter versão. integral lá? É essa definição que precisa ter, e isso vai ser definido pela Secretaria de Educação, conforme a demanda específica para a área. E a Tijuco Sul, dá para também paralelamente ou tem que esperar? Sul, não, paralelamente também, já estamos buscando projeto arquitetônico também, elas devem correr mais ou menos em paralelo essas 2 escolas. E uma terceira escola, nós estamos tentando aí a reforma de um prédio que já foi uma escola de educação infantil. Eu não vou dar aqui o endereço, porque ainda está em fase de avaliação, eventualmente isso pode não se confirmar, então nós vamos partir para uma outra opção. Mas seriam essas 3 escolas que a gente quer entregar ainda antes do final de 2020. E aí daria para gerar o déficit? É aquilo que eu te falei, você traz um equilíbrio na oferta e procura, e obviamente que o próximo prefeito na próxima administração tem que continuar trazendo esse equilíbrio Neste momento permanente. Esse déficit está em quanto? O senhor sabe dizer, prefeito? Não temos o déficit, porque nós temos acomodação em escolas que estão com ampliação da área interna. Mas se você bobear,
você põe 200, 300 crianças fora da escola. Até me recordo, logo que saiu no Diário Oficial a questão da licitação aí do projeto arquitetônico, teve gente que já falou da preocupação ambiental, vai tirar árvore, vai prejudicar. É importante o senhor esclarecer isso. O que vai ser mudado do ponto de vista ambiental ali com a instalação da escola? Muito pelo contrário, nós queremos ter um projeto paisagístico onde você acresce a área verde da praça, que aliás é uma praça árida, né, do ponto de vista urbanístico. Para o morador ter uma ideia, o miolo da praça, que é um miolo de concreto, é onde vai acomodar a escola. Então você não terá nenhum prejuízo arbóreo do ponto de vista de impacto. O que nós queremos fazer, repito, é na área hoje onde você tem vegetação, é intensificar essa vegetação e nessa requalificação da praça trazer a ampliação e um novo paisagismo para ela. Mobilidade urbana, prefeito, é um tema importante e especial hoje, porque o governador do estado de São Paulo, João Dória, está em Brasília, acho que acabou agora há pouco a audiência com o presidente Jair Bolsonaro, mas antes ele teve audiência, ministro da Infraestrutura, etc., e foi tratar, entre outras coisas, a questão dos trens, o transporte sobre trilhos. Como é que está a questão em São Caetano? E vi até uma entrevista do senhor falando a respeito de uma nova rodoviária em São Caetano. Quais são até porque a memória que o morador tem de São Caetano de rodoviária é de dívida, né? É ruim. E se não me recordo, acho que o senhor pagou a última parcela. Eu lembro que uma das últimas entrevistas falou, o mês que vem nós vamos zerar essa dívida. Foi sim, foi acho que 2010, se eu não me engano. Leandro, é importante que a gente fale em termos de mobilidade, que nós temos duas frentes que nós estamos trabalhando. Nós temos uma frente já, nós temos duas linhas de financiamento grande que o município está pleiteando. Uma é junto à Caixa Econômica Federal, o governo federal, que é o Avançar Cidades. Alguns dos projetos já estão liberados para licitar e nós estamos também trabalhando junto à CAF, Comunidade Andina de Financiamento, que na verdade é um nome antigo, hoje o nome é Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, que é um organismo internacional, também nós estamos procurando financiamento. Nós vamos investir uma parte em saneamento e uma parte em mobilidade. O quesito mobilidade engloba um projeto grande de calçamento novo para a cidade, calçadas novas. Para toda a cidade, prefeito? Para as grandes vias, pelo menos, e as áreas mais críticas dos bairros. Nós vamos estar promovendo uma ciclorrota acoplada ao que nós temos de ciclovia já hoje, com uma nova área de ciclovia. Nós vamos estar, obviamente, também trabalhando com a área de recapeamento, mas fundamentalmente um novo terminal rodoviário, novo, amplo, claro, arejado, também do ponto de vista paisagístico, mais leve, com fazendo uma grande intervenção no atual. Porque aquele atual, ele tem já quase 40 anos, ele está condenado, chove permanentemente, ele tem vazamentos, nós já investimos em reforma, ali já é de fato um equipamento bastante ultrapassado. Nós queremos fazer um equipamento novo, repito aqui a você, leve, arejado, aberto, com muita vegetação, com muito verde, dentro dos padrões modernos de área. Tem ideia de custo de investimento ali, prefeito? Não, porque nós não temos ainda o projeto finalizado. Também estamos finalizando um projeto para poder entrar no pleito. Com recurso externo também. Com recurso de dessas duas áreas de financiamento. E um último item do projeto de mobilidade, que é muito importante que se ressalte, é um novo viaduto Independência. É o que eu ia questionar na sequência. Nós temos um viaduto Independência, que é um viaduto aí também que tem um pouco mais de 40 anos, ele tem na verdade quase 50 anos. Ele está... A estrutura está mantida por conta de um reparo que nós fizemos no ano passado, em 2017, quero deixar aqui, justiça seja feita, foi um recurso conseguido pelo prefeito anterior, pelo Paulo Pinheiro, e nós executamos a obra de reforço estrutural do viaduto. Na época até tinha uma dúvida, falou, vamos fazer uma manutenção, mas aí foi ver orçar ali, a manutenção e o novo viaduto era quase parecido. Nós só fizemos o reforço estrutural para dar garantia. Vai ser um novo viaduto? É um novo viaduto, 100% novo. E isso depende do quê? Ele depende primeiramente de financiamento. Nós estamos contratando o projeto, aliás, já contratamos o projeto de arquitetônico executivo. Eu lembro que na época falamos de um orçamento de 20 milhões de reais. Em torno de 20 milhões é um primeiro orçamento que nós temos para a construção do novo viaduto. Obviamente que o projeto arquitetônico vai definir esse valor com maior exatidão, mas é na casa de 20 milhões. Ele tem um impacto de importância metropolitana, primeiro porque ele liga ali o final da avenida o final dele liga a Avenida do Estado junto com o centro de São Caetano do Sul, mas mais do que isso, Leandro, é importante que a gente ressaltar o morador, ele passa por cima da linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, da CPTM. Então, ele tem um impacto, a construção desses equipamentos são muito complexas, porque você interfere no funcionamento da linha férrea. E a conclusão desse estudo, de tudo, para colocar a necessidade do novo viaduto é indiscutível. Agora nós estamos definindo o projeto arquitetônico e aí, em cima disso, nós vamos definir se nós vamos aguardar o financiamento externo ou vamos fazer com recurso próprio.
mas que nós vamos partir para um novo viaduto Independência. Nós vamos até porque ele não tem mais condições de uso. Você vê que você não pode recapear, você não pode mexer na questão da área de pedestres, você não pode mexer em iluminação, porque ele está com todo o seu uso prejudicado. Mas tendo visto o que aconteceu em São Paulo, até quando aconteceu aquela história do viaduto, a preocupação do prefeito Bruno Covas, a gente disse, o viaduto Independência, todo mundo lembrou de um viaduto. Corre algum risco até tudo isso ser concluído ou tem tranquilidade do ponto de vista como esse reforço estrutural foi feito no passado, mas de qualquer maneira, hoje à tarde ainda nós temos uma reunião, nós vamos determinar um novo estudo do viaduto até para que embase também o financiamento ou o uso do recurso próprio do município. Tá. Seguindo nesse nosso roteiro geográfico, prefeito, saindo ali do viaduto Independência, tem a questão da divisa de São Caetano com São Paulo, Almirante Delamare, e aí quero entrar na questão da segurança pública. Almirante Delamare, presidente Wilson, o senhor falou muito, Guido Aliberti, vídeo monitoramento, mas a começar por ali, vira e mexe tem arrastão, a gente sabe que não depende só de São Caetano, tem a questão de São Paulo. Como é que o senhor tem tratado essa questão? Olha, ali a Almirante Delamare é uma questão ingrata, né? Porque como você muito bem colocou, era a ligação dos dois municípios, mas você não tem ali efetivamente nenhum policiamento fixo nela. Eu tive a oportunidade nos últimos dias do ano passado de falar com o Coronel Salles, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele se empenhou de estar fazendo um policiamento intensivo àquela área que tem sido feito, quero aqui já deixar o agradecimento público a ele, mas que ele levaria ao próximo comandante da Polícia Militar da necessidade de se fazer uma base fixa da polícia. Como ele foi reconduzido pelo governador Dória, ele continua comandante geral da Polícia Militar, eu estou pedindo uma agenda para a gente tratar exatamente dessa questão da Almirante Delamare. Agora, de qualquer maneira, Leandro, nós estamos colocando aí, junto com a nossa Guarda Civil Municipal, dentro das diretrizes da segurança do município, que a ronda que se faça na entrada da cidade, ela possa, pelo menos ali, aquele trecho finalizador da Delamare, também ser visitado pelos nossos guardas. Perfeito. E de vídeo monitoramento, como é que está o... Vídeo monitoramento, nós estamos no processo licitatório, é um vídeo monitoramento muito grande, muito impactante. Quantos equipamentos, prefeito? São aproximadamente 140 equipamentos, fora os que nós já temos hoje aí do Detecta e de outros programas. Nós devemos trazer um grande parque de equipamento, mas mais do que o equipamento, Leandro, eu quero citar aqui para o morador, que nós vamos estar fazendo uma nova central de gerenciamento de emergências. Nós estamos definindo o local, estamos definindo o projeto arquitetônico também, para que a gente tenha um prédio específico para que todas as forças de segurança do município estejam integradas nesse espaço. E essas câmeras vão também servir para a defesa civil, para monitoramento de trânsito? Não é exclusivamente segurança pública? Não é exclusivamente, assim como a gente quer trazer as do Detecta também para dentro do sistema de segurança geral. Perfeito, importante. Bom, e falando de segurança, não posso deixar de repercutir, inclusive ontem à noite eu dei essa notícia, prefeito. Você deu furo, recebi a confirmação, falar que só falta o senhor anunciar que seria ou no final dessa semana ou na próxima. Jorge Salgado vai ser o novo secretário de Segurança Pública? Ele foi convidado, ele aceitou o convite, ontem ele me trouxe aqui um sim, é uma expectativa muito positiva que a gente tem. O Jorge é um político tradicional da cidade, mas que conhece a cidade profundamente, tem aí as questões de ordem pública muito voltadas no perfil dele, que na verdade o que a Secretaria de Segurança do município faz é muito mais tratar da ordem pública do que efetivamente do combate à criminalidade, até porque isso não está dentro do escopo legal, mas é óbvio que ela colabora com as outras forças. E vamos trazer também, o Jorge indicou que trouxesse também na assessoria técnica dele o Coronel Valente. Vai ser o adjunto, né? É o adjunto, é um homem de experiência na Polícia Militar, teve uma longa carreira, é são caetanense, mora em São Caetano, comandou aqui o 6º Batalhão da Polícia Militar na região do ABC, conhece profundamente as forças de segurança. Qual o principal pedido que o senhor fez nessa questão da segurança pública, prefeito? Principalmente a abordagem nas vias públicas da cidade, que a gente pudesse estar controlando as entradas e saídas, que a gente tivesse um foco específico nas grandes vias e nos centros comerciais da cidade. E, obviamente, algumas outras áreas estratégicas que eu prefiro não revelar aqui, porque a gente não pode dar aqui para a criminalidade informação estratégica. Nessa linha do primeiro escalão, desde o ano passado, o senhor tem dito que iria fazer mudanças, promover mudanças. Exatamente. Essas mudanças vão acontecer de uma única vez? Vão ser Não, é difícil, né, Leandro? É difícil até porque a gente tem sempre um critério bastante técnico de selecionar aí no primeiro e no segundo escalão da administração. Então você vai fazendo isso, não a conta gotas, porque também não tem sentido, mas a gente quer aí gastar janeiro e fevereiro nessa reacomodação. Tem ideia de quantas mudanças, prefeito?
Mais ou menos aí, de primeiro escalão, mais ou menos umas 4 mudanças. Hoje são quantas secretarias aqui na cidade? São 16, né? Tá. Contando, e vai ter um perfil político, igual o Jorge tem, uma vida eletiva, ou vai ser perfil técnico? A associação dos dois perfis, né? Dos dois. Obviamente que o perfil técnico é fundamental, mas quando você pode acoplar aí por critérios políticos também é importante. Tem mais algum nome que a gente pode dar o furo aqui? Não, você já deu esse de ontem aí, que eu queria saber quem é a sua fonte de informação. Porque... Bom, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? O Jorge esteve conosco aqui, era às 5 horas da tarde, então... Mas aqui não tem jeito. A cidade é pequena, a prefeitura aqui, qualquer um que entre e sai, o pessoal fala direto. Mas importante, então, essa informação... Não, perfeito, legal, perfeito. Ainda nessa questão da avaliação geral, prefeito, quero passar para o governo do estado essa relação João Dória do seu partido. O senhor destacou várias vezes, o PSDB vive um momento muito singular de questionamento, é novo velho. Ontem o Dória almoçou novamente com o Geraldo Alckmin depois de tomar posse e fazer críticas às gestões anteriores no estado de São Paulo. E o senhor não participou efetivamente ali da chamada posse, da festa da vitória, mas o senhor tem dito e destacado que espera grandes mudanças a partir dessa gestão do governo Dória para acelerar aí os investimentos, até protagonizando o slogan dele de campanha. Qual é essa sua relação? O senhor em algum momento se sentiu mais distante do João Dória? Como é que está essa relação política e o que isso pode interferir no relacionamento público de São Caetano com o governo do estado? Olha, primeiro eu quero dizer aqui, Leandro, que o governador João Dória é um amigo nosso antigo. Eu tenho aqui uma dívida de gratidão com ele. Quando eu fui secretário de Estado do governador Geraldo Alckmin, ele me ajudou muito naquele momento. Teve uma colaboração direta comigo na secretaria, até pela proximidade que ele tinha com o governador Alckmin à época, que foi quem acabou aproximando tanto um quanto o outro. Então eu tenho gratidão e admiração. Acho ele um grande gestor público, um homem de uma envergadura de conduta ilibada, que tem aí toda a condição de fazer um grande governo no estado de São Paulo, como ele fez pela passagem dele pela prefeitura. Conseguiu já falar com ele em algum momento depois da posse dele? Falei por telefone com ele. Ficamos de marcar uma agenda. Eu acho que deve ter uma agenda para acontecer. E eu tenho certeza que o PSDB, por si só, tendo no João Dória o governador do estado, já está marcando aí a chegada a 28 anos de governo do maior estado da União. Qual o principal pedido que o senhor vai fazer a ele nesse diálogo em relação a São Caetano? Linha 18 do metrô, né? Linha 18. Eu acho que essa é a principal... Eu acho que esse é o pleito geral do ABC, né? Óbvio que tem outros tão importantes quanto recuperação da venda do Estado, mas acho que impacta diretamente na qualidade de vida do morador. É um transporte público de massa, de qualidade. A linha 18 que está aí já na via final para começar. Inclusive também foi promessa dele de campanha. Ele se comprometeu, exatamente, e a gente tem aí a certeza que ele vai fará um grande governo. Tá. Me recordo, prefeito, inclusive participei da reunião lá no PSDB em São Paulo, quando foi ali fazer uma espécie de avaliação de cada cidade. E aí teve toda aquela polêmica do relatório regional do PSDB, aliás, do relatório feito pelo coordenador regional, o Márcio Canuto. Inclusive o Beto Vidosca esteve lá na reunião e criticou muito esse relatório, assim como o Santo André também criticou, porque foram as duas cidades que o João Dória, as únicas duas cidades que o João Dória ganhou a votação, mas falaram que não teve um protagonismo da tua participação e nem do Paulo Serra em Santo André. O senhor acha que foi injustiçado por esse relatório? O PSDB de São Caetano foi injustiçado? Olha, como de fato esse relatório ficou público, eu digo que ele é um relatório unilateral, né? Porque não houve uma reunião da coordenação com o diretório municipal ou com a comissão executiva municipal ou qualquer visita que tenha feito. O governador Dória fez se você for relembrar, ele fez o primeiro ato de campanha dele na região metropolitana, foi em São Caetano. No Espaço Prieto, ali na Amazonas. No Espaço Prieto, que foi um ato de absoluto sucesso. Depois ele fez uma visita a São Caetano também, que foi um sucesso. Na Visconde de Inhaúma. Só eu que eu me lembro, eu fui 2 vezes acompanhá-lo em visitas a Santo André, onde o prefeito Paulo Serra o recebeu da melhor maneira possível. Tivemos, como você falou, de forma inconteste, a vitória nas duas cidades de forma expressiva. Né? É que talvez gerou essa sensação para quem está fora, porque a grande parte da classe política de São Caetano estava na trincheira do Márcio França, até por conta partidária. Então você vê grandes movimentos aqui, então deu essa impressão. Os partidos que estavam no arco de aliança do Márcio são partidos que têm expressividade na cidade, que automaticamente acabavam tendo um apoio à candidatura do Márcio. Com todo o respeito que eu tenho ao Márcio, amigo,
também, eu acho que fez uma passagem honrosa pelo governo do Estado de São Paulo, ele sabia que em nenhum momento eu tinha condição de apoiá-lo e sempre nosso apoio foi dado ao governador João Dória, até por questões partidárias. O partido sempre se reuniu nessa direção, nessa diretriz e nunca teve falhas nesse sentido. Como filiado no PSDB, presidente do PSDB em São Caetano, a partir desse relatório, o senhor tomou alguma providência? O PSDB municipal Isso. fez um relatório de contraponto a este relatório, que foi encaminhado à direção estadual do partido, que de fato a gente, acho que agora segunda-feira próxima tem a reunião da estadual, a gente espera que tenha algum posicionamento oficial do partido, inclusive foi um documento também na mesma direção que foi o documento que Santo André também expediu, o Diretório Municipal de Santo André expediu à direção estadual. Para o senhor, gerou algum desconforto a ponto de pensar em mudar de partido, ou o senhor viu como uma atitude pontual de uma pequena parte ou de uma única pessoa do PSDB? Sinceramente eu vejo mais aí, e não quero nem imputar aqui ao Canuto, que eu vejo ele com uma disposição, é um quadro do partido que eu acho que tem o valor dele, é um sujeito determinado, apaixonado pelo partido, tem história no partido. Eu acho que talvez tenha tido aí um equívoco, uma miopia do ponto de vista da avaliação, ter sido feito de forma unilateral. Talvez um encontro, uma discussão poderia ter derimido outros posicionamentos que não teriam trazido esse desgaste desnecessário. Tá. E é unânime no PSDB que precisa mudar. Na tua avaliação, enquanto gestor, enquanto filiado, presidente do partido aqui na cidade, quais são os pontos irrefutáveis para essa mudança? Olha, eu acho, Leandro, é natural quando você tem um recado como a sociedade nos passou, que há necessidade de mudança. E o PSDB tem que captar essa mensagem. Eu aqui quero me reportar, uma entrevista muito interessante que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu no último domingo ao Jornal Estado de São Paulo, trazendo lá com muita clareza que nós precisamos novamente reconectar com a sociedade, mas sem que a gente perca os valores sociais-democratas. Porque o partido foi firmado em cima dos valores da social-democracia. A gente abandonar um ideário social-democrata para migrar para um modelo liberal, ultraliberal, eu não sei se é isso também exatamente que a sociedade quer. Nós estamos talvez vivendo ainda a euforia da eleição, de uma vitória expressiva do presidente Bolsonaro, que traz esse sentimento. Mas eu acho que ainda não tem os resultados colhidos ao ponto de falar, bom, olha, realmente a social-democracia acabou, nós temos todos nós transformarmos em ultraliberais. Para exemplificar 2 pontos. Então o senhor é contra, por exemplo, o adesismo já de cara do PSDB ao governo Bolsonaro? Um adesismo completo eu sou. Eu acho que nós temos que ter apoio às medidas que foram importantes para a reestruturação do país, para tratar o déficit fiscal, reforma da Previdência. Os grandes temas do PSDB tem que estar pareado ao governo federal, sim, independentemente da dificuldade que isso vai trazer para nós no PSDB. Agora, um adesismo pleno, total, eu acho que nesse momento ainda seria muito arriscado. E trazendo por um recorte estadual, as últimas falas foram injustas ao legado do Geraldo Alckmin aqui em São Paulo? Eu não diria que injustas, talvez eu acho que elas não retrataram a realidade do que foram os 24 anos, eu diria que talvez dos 24 o governador Geraldo ocupou 10, mas que a gente tem aí outros nomes também que eu acho que não foram retratados da forma adequada que deveriam ser. Mas o próprio governador Dória reconheceu isso, até porque ele vem da formação dos quadros do PSDB, ele é afiliado político do governador Montoro, que é um dos grandes ícones do partido, depois foi lançado à vida pública pelo Mário Covas e teve aí o apadrinhamento de Geraldo Alckmin, então acho que ninguém mais do que ele pode falar aí da história da social-democracia. O primeiro almoço que teve entre o Dória e o Alckmin logo depois da eleição, logo na sequência do almoço, o Geraldo Alckmin teve uma agenda com o senhor. É verdade. O que o senhor sentiu dele? A gente até acompanhou, ele começou a dar aulas na Uninove, teve em Mauá. O senhor sente disponibilidade, vontade dele de seguir na vida eletiva ou ele vai dar uma afastada até com essa saída dele da presidência nacional do PSDB? O governador Geraldo Alckmin, na minha concepção, era um dos quadros mais preparados que nós tínhamos para dirigir o país nessa fase crítica. Mas, obviamente, nós temos que respeitar o resultado das urnas. Eu tenho a sensação da disponibilidade dele de continuar a vida pública, até porque foi o que ele fez a vida inteira. Ele está clinicando, ele está lecionando, mas ele tem um espírito público com ele de forma permanente. Agora, a parte eletiva é muito pessoal, né, Leandro? E nós temos um calendário eleitoral que, para quem vem da onde vem o governador Geraldo Alckmin, é difícil imaginar que ele vai participar da próxima eleição daqui 2 anos, né? Não estou falando que não possa, mas não vejo isso com muita clareza. Mas eu tenho a impressão que ele ainda tem... E nem sentiu dele vontade de sair do PSDB?
Não. Acho que ele defende muito o legado social-democrata, né? Até porque ele é fundador do partido. E aí nessa questão do calendário, agora, se não me engano, março, eleições municipais do PSDB, Isso. abril estadual e maio nacional. nacional. O senhor atualmente é presidente, o senhor não deve permanecer, postula permanecer. Qual que é o seu entendimento em relação ao PSDB de São Caetano? Olha, eu vou até inverter a tua colocação, pois Leandro. Eu quero saber o que o PSDB de São Caetano quer da gente. Nós não discutimos isso ainda, essa discussão não foi aberta, porque o calendário foi fixado agora. Isso, foi bem possivelmente recente. agora na reunião da Executiva Municipal de janeiro nós devemos estar tratando desse tema, mas eu estou absolutamente à disposição. Eu sou soldado do partido, onde o partido entender que eu possa ser útil a ele, eu vou estar aqui disponível. Obviamente que nós temos que ter agora um olhar, porque esta Executiva Municipal, esse Diretório Municipal eleito em março, é o diretório que vai conduzir as eleições municipais de 2020. Mas se o partido assim entender, o senhor tem disposição de permanecer no comando do PSDB de São Caetano? Estou à disposição do que o quadro falar. Olha, precisamos de você aqui, ali, acolá, ou não precisamos de você, ou precisamos de você em casa, ou onde eles me escalarem, eu vou estar à disposição, né? Com o maior carinho possível, que eu sou grato ao PSDB de São Caetano. Vi também na entrevista que o senhor deu ao Metro, falando da reeleição, que o senhor não pensa nesse momento na reeleição. Não pensa agora, por conta ainda do calendário, 2019, que a gente fala é um ano limpo, não tem eleição, não tem nada, dá para pensar em potencializar o dia a dia da cidade, ou realmente o senhor descarta a possibilidade de disputar a reeleição? Não, não pensar mesmo por conta que eu entendo o seguinte, Leandro, a gente tem que dar vez aos que estão vindo aí com juventude, com disposição. Eu sou prefeito pela terceira vez. Eu fico aqui colocando, obviamente que a gente tem uma experiência, tem uma capacidade de gestão adquirida, mas será que não tem outros quadros também que possam colaborar com o futuro da cidade? Porque lá atrás eu lembro que o senhor tinha falado ainda na época da campanha que o senhor não via com bons olhos uma reeleição. Eu não sou adepto à reeleição, hein? Eu sou contra. Mas não descarta? Olha, eu vou te dar a mesma resposta que eu te dei em relação ao PSDB. Eu vou estar à disposição do pessoal da política de São Caetano, do nosso grupo político, da sociedade. Acho que a gente faz pesquisa para medir como é que vai, a administração. Acho que nós temos um biênio bom para acontecer na administração de São Caetano do Sul, por tudo a questão econômica fiscal que eu te relatei no início da nossa entrevista. Então, eu estou à disposição, mas eu quero aqui estimular a classe política mais jovem a vir para dentro da política e disputar a eleição e projetar uma São Caetano do futuro com os jovens. E qual a mensagem que fica para a população, prefeito, nessa questão política? Porque para quem não acompanha de perto o dia a dia, gera dúvida. O Jorge Salgado era oposição, o Jorge Salgado era vice do Paulo Pinheiro, perdeu a eleição, fez críticas, teve aquele impasse logo no começo dos repasses da PAI e agora vai virar secretário de segurança. Mas para quem acompanha a movimentação de São Caetano nos últimos 12 meses ou nos últimos períodos, percebe que há um grande... que o deputado estadual mostrou isso, a classe política genuinamente de São Caetano, praticamente quase 100% aderiu à campanha do Thiago Auricchio. Como é que o senhor vê essa movimentação? Há realmente esse novo processo de reaproximação em São Caetano, que foi deflagrado aí há cerca de um ano, e que isso pode vislumbrar em 2020, independentemente do senhor ser ou não o nome, o capitão desse time, mas de ter uma ampla base de apoio nesse grupo atual político? Olha, é importante a tua pergunta, Leandro, pelo seguinte. Primeiro porque eu sou adepto, quando a eleição acaba, o que vem é administrar. Eu acho que quem ganha... Não, perfeito. Quem ganha administra, quem perde fiscaliza. Nós temos uma característica aqui em São Caetano, que todos têm praticamente uma origem política comum, tá certo? Então eu tenho, pelo ex-prefeito Paulo Pinheiro, o Jorge, com muitas divergências que eu já tive com o Jorge quando nós trabalhávamos juntos, mas nós temos uma coisa que é comum, que é o interesse público pela cidade. Então, quando você põe esse como o carro-chefe de qualquer decisão que você vai tomar, dificilmente você erra. Agora, obviamente que a construção da política, de um cenário como você descreveu, é algo que tem que ser feito paulatinamente, de forma coletiva, de forma de discussão, e que obviamente, isso eu gosto. Independentemente de disputar uma reeleição ou não, eu acho que a gente pode contribuir no sentido do futuro da cidade. Porque hoje tem uma matemática amplamente favorável, né? Até tendo em vista a eleição do Thiago Auricchio, o arco que foi montado, tem praticamente hoje só o Fábio Palácio na oposição e talvez os vereadores que o apoiam estão inseridos no grupo dele. De resto, todo mundo tem alguma proximidade ou alguma participação no grupo político de São Caetano. A ideia é ampliar isso, prefeito?
Olha, eu acho que sim, Leandro, na medida que você tem aí uma administração que dá boa resposta para a sociedade, que atende o interesse público, que tem de fato aí voltado a melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho que a tendência do grupo político é se adensando, é se organizando. O que precisa ter, e a gente tem que ter um olhar muito especial nesse sentido, é que nós vamos passar por eleições municipais novas, né? Onde acaba a coligação partidária, aonde tem novos ingredientes, novos componentes que vão fazer uma eleição talvez com uma dinâmica própria, mais difícil. E aquilo que eu estava te falando, a gente gosta de participar da forma de organizar isso daí. Onde eu puder colaborar, eu vou colaborar nesse sentido. Nesses caminhos de reaproximação, Gilberto Costa fez reaproximação, Paulo Botura fez, o Jorge Salgado fez. O senhor vê possibilidade de reaproximação também com Paulo Pinheiro e o Fábio Palácio? Olha, sempre tivemos aberto a discussão. Quero até dizer aqui que o prefeito Paulo Pinheiro, o ex-prefeito, tem meu respeito, minha consideração. Todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de estar juntos aí discutindo temas de interesse da cidade, nós estivemos discutindo aí de forma legítima, ética, respeitosa, bilateralmente. O Fábio eu não tive a oportunidade de estar, até porque ele partiu para uma linha de oposição, mas ele também tem, eu tenho certeza que ele também tem a visão de futuro de São Caetano, de uma cidade que se qualifique para todos, sobretudo para aqueles que mais precisam do poder público. A gente acompanhou, prefeito, o caso lá das doações em relação ao vereador Camilo Cristófaro de São Paulo, a perda do mandato em primeira instância, depois a manutenção dessa perda também pelo TRE, ainda está recorrendo, mas a partir da segunda instância fora do mandato. E a mesma doadora que também aparece na prestação aqui de contas do PSDB de São Caetano. Aqui o senhor atribui essas doações, e aí já faço uma introdução, chama a atenção, porque no caso lá de São Paulo foi uma doação de R$5 mil. Aqui a doadora é quase R$300 mil. Como é que era o sistema? O senhor teve contato, não teve? Aqui o senhor atribui essas doações? Olha, primeiro que eu quero deixar uma questão clara aqui, que há uma diferença radical entre o caso do vereador da capital, que eu não o conheço, e o caso aqui de São Caetano do Sul. Nós tivemos as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral absolutamente com clareza e determinação por parte da magistrada que deu a sentença, com objetividade, que a responsabilidade da doação é do doador. E é nesse escopo que nós temos trabalhado. Quero deixar claro aqui, a qualquer um que estiver nos ouvindo, que não houve na minha campanha em 2016 qualquer R$1 que tenha entrado ou saído que não esteja contabilizado nas contas de campanha. Ao doador, ou à doadora, que no caso que você interrogou, é absolutamente de responsabilidade dela as doações feitas. Agora, até nesse presente momento, e aí até usando o caso do vereador, não há nenhuma comprovação que ela não tenha capacidade de doação. Então, só nos indícios. Eu não vou entrar no mérito jurídico, até porque não sou dessa parte, meus advogados que estão, né, nesse sentido. Eu quero te dizer o seguinte, Leandro, nós usamos da maior lisura possível, nós temos absoluta convicção, não só pelas contas aprovadas, mas aquilo que eu repito para você, não extrapolamos R$1 do teto financeiro da campanha e não usamos ou captamos qualquer R$1 que não esteja 100% contabilizado. Só fazer um parênteses, prefeito, a gente chegou e até a casa dela, moradora de Jundiaí, e é condição realmente que não comportaria os 300 mil, aí olhando de fora. E ela não conhecia o senhor. E aí foi o questionamento, como é que alguém que não conhece faz uma doação de 300? Aí para encaixar a outra parte da pergunta, o senhor ficar à vontade para responder. Como é a dinâmica na campanha? Porque quando chega uma doação, além do mais dessa, chama a atenção, poxa, quem é que está investindo na minha campanha? Vou procurar saber. Como é que é essa dinâmica para quem não conhece essa rotina? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, se você pegar a lista de doadores, eu não devo conhecer talvez 80% deles. E também não devem me conhecer pessoalmente, até porque em nenhum momento eu tratei disso, em campanha nenhuma minha, nessa aqui também não foi diferente. As doações chegam via tesouraria do partido. Agora, essa eleição última de 2016 foi uma eleição nova, que o financiamento empresarial estava proibido, você só podia ter captação de pessoas físicas. A orientação que nós tínhamos a todo o grupo político é que quem tivesse, qualquer doador que tivesse interesse em estar fazendo doação, que trouxesse a tesouraria do partido, a partir do momento que ele assina a responsabilidade da doação dele. Eu não posso pedir para você, meu doador, o teu imposto de renda e não posso saber a origem do teu recurso. Okay. Se amanhã ou depois você tem uma origem ilícita no teu recurso, eu não tenho como adivinhar isso.
O que eu tenho é a responsabilidade jurídica de te dar o termo legislativo de onde você assina que você está de acordo com a legislação vigente do país e que você assume a responsabilidade da tua doação. Dessa maneira, todas as doações foram feitas nesse mesmo sentido. Você me perguntava uma outra questão. Como é que é a rotina? Isso? Se acompanha ou não? Chega alguma doação, além de mais de 300 mil? Peraí, deixa eu ver quem me doou 300 mil, porque não é todo dia que alguém doa 300 mil, mas você vai ver esses valores na prestação de conta. Quando a eleição já acabou, que você vai entregar a Justiça Eleitoral, o rol de prestação de conta. Mesmo sendo um valor maior. Mesmo sendo um valor maior. Naquele momento você até pode questionar ali. Tem um valor aqui grande. Tem. Na época o senhor chegou a questionar? Eu acho que nós tínhamos 2 valores que eram altos, que nós questionamos. Está tudo dentro da lei, tudo dentro da lei. Tá. Assinamos. E a gente está na iminência, prefeito, está nas alegações finais da sentença que sair... Não está em alegações finais, hein, Leandro? Não está em alegação final? Não está. Está em que fase, então, prefeito? Ainda está em fase de instrução processual, né? Porque nós temos ainda alguns prazos aí a usar... Porque o próprio Ministério Público tinha confirmado que tinha apresentado a alegação final. Eu tenho a impressão que o promotor ali, no caso, ele se antecipou, né, nas alegações finais dele. Eu não sei nem se a nova promotora vai manter aquelas alegações finais. Mas, enfim, isso é meandro jurídico, é difícil a gente debater aqui, mas eu quero te dizer que... me lembro até que o senhor compareceu para prestar depoimento e não foi descartado o depoimento. Esquisito, né? Não, estranho, porque não. Eu estava lá no dia, eu vi o Beto Vidosco entrar, não vi o senhor, mas tive a informação que o senhor se apresentou, sim, o Beto lá, também, chegou lá, deram os documentos, só que na hora de começar o senhor foi dispensado. Falou que não precisava. Esquisito, né? E não remarcaram mais nada? Não, estamos aguardando. Aí o judiciário está em recesso, né? E até aproveitando a ocasião, prefeito, na época chamou a atenção e teve gente que me questionou que surgiu a história do Ninja. Para quem não acompanhou na época, deixa eu até fazer a citação aqui. O Ninja não foi nenhuma qualificação, até porque como jornalista a gente não pode adjetivar. Mas o próprio prefeito Auríquio, na prestação de contas que tinha feito no teatro, foi ali, a gente fez essa transmissão ao vivo, em determinado momento chegou e se referiu ao irmão do Beto Vidosco, Eduardo Vidosco. O Eduardo brincou comigo. Brincou comigo, falou que eu resisto aos problemas e tudo mais, e me falou como é que é, até olhou para trás e falou, Eduardo, eu sou ninja. O senhor acha que o que mudou em relação a isso, prefeito? É mais problema, é o dia a dia que está diferente da gestão pública, a população está mais ligada. Sim. Qual que é o contexto, até para a gente ter oportunidade? É importante a tua colocação, né? Há um novo ambiente, né? Não há dúvida. Olha, eu fui prefeito recentemente, fui prefeito até 2012. É um outro ambiente, é uma sociedade... eu não diria que ela é mais fiscalizadora, até porque a sociedade sempre foi fiscalizadora. É uma sociedade mais intolerante, menos tolerante. Ela é uma sociedade mais policialesca. Acho que as redes sociais favorecem muito esse tipo de ação, que tem um lado positivo naturalmente, mas às vezes você tira até a capacidade de argumentação do agente público, né? Eu tenho uma vida pública dedicada a São Caetano com muito orgulho, quero continuar me dedicando, tenho uma enorme satisfação de poder ter servido o meu município pela 3ª vez, ter a possibilidade de ter tido 3 mandatos. Sempre fiz as coisas pautadas pelo interesse público, é o que eu tenho sempre feito, montado equipes nesse sentido, e é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando. Agora, nós vamos entender, como nós estamos falando do partido, é um novo momento da sociedade. Isso está acontecendo conosco, acontece com o presidente Bolsonaro, acontece com o governo Dória. Isso é um outro ponto. Como é que o senhor vê, prefeito, o gestor, como é que ele pode, entre aspas, sair dessa questão, dessa situação de passividade, de cordas? Porque você tem, por um lado, a fake news, que a gente combate e aqui critica veementemente. Quero te parabenizar porque você é um combatente permanente. E você tem a questão também, como o senhor disse, tem uma sociedade intolerante e fruto dessa intolerância geram críticas. Se a crítica é construtiva, ok, mas geram também muitas críticas, muitas vezes infundadas. Como é que o gestor público, independentemente do partido, ele pode tentar reverter esse jogo? Olha, eu acho que de fato, trabalhando sob o interesse público, com o maior nível de transparência possível. E agora, vou te falar com muita clareza, você tem que ter a paciência para entender esses fenômenos e ir levando até que eles se reacomodem. Você veja, ontem mesmo, o ministro Sérgio Moro, que é um ministro aí, quase que um herói nacional, ontem ele precisou, a segurança dele, interferir na compra dele no supermercado. Tinha lá alguns cidadãos que queriam questioná-lo sobre temas os mais variados possíveis. É a figura pública. Então eu estou contando isso para mostrar como rapidamente você muda, a sociedade muda a posição, muda o olhar em relação a qualquer quadro político. Perfeito. Né?
Duas perguntas finais, prefeito. Falei que era meia hora, quero agradecer aqui a assessora de imprensa, o Nelsinho, todo mundo da comunicação disponibilizando. Fazer duas perguntas antagônicas aqui. Eu estou vendo na mesa do prefeito, é a foto, para quem não conhece, de branco, obviamente, o prefeito Auríquio, ao meio o ex-prefeito Luiz Olinto Tortorello e também o ex-prefeito Walter Braido. Nós temos aqui 9 mandatos na prefeitura de São Caetano do Sul. São os únicos 3 prefeitos que tiveram 3 mandatos. Os únicos prefeitos que tiveram 3 mandatos. E, pelo que eu soube, é a única foto, o senhor fez até um TBT na rede social, é a única foto que tem os 3 prefeitos juntos? Que nós temos conhecimento público se alguém tiver uma outra foto que tem os 3, que eu acho que não tem, que eu não me lembro, as outras reuniões que nós tivemos, os 3 foram reuniões fechadas, então possivelmente não deve ter registro fotográfico, mas se alguém tiver, por favor, que encaminhe para nós aqui no gabinete ou na Fundação Pro Memória, que é muito importante. 9 mandatos, a gente fizer vezes 4, dá 36, mas teve o Braido um pouquinho mais, temos praticamente 40 anos. E da questão de emancipação 70, então nós temos aqui mais da metade da história de São Caetano passando pelas mãos desses 3 homens. E acho que com essa foto fica bem simbólico eu fazer os 2 pontos aqui do 8 a 80. Primeiro, olhando essa foto, anima o senhor, motiva a disputar a reeleição, sabendo que pode ser o prefeito com o maior número de mandatos na história de São Caetano do Sul? Não, esse não seria um fator determinante para me conduzir à reeleição, não, Leandro. Sinceramente, acho que isso é um número, se você pegar as gerações mais novas, certamente não saberão que o Tortorello e o Braido tiveram 3 mandatos. Então isso aí cai no esquecimento. Só para a história. Tá. E por outro lado, também o senhor disse aqui, não chegou na fase de delegação, não teme perder o mandato. Não passe isso pela sua cabeça, o senhor conseguiu apresentar tudo. Creio que a justiça vai ser feita, até porque, obviamente, aquilo que eu te falei, nós temos absoluta certeza da lisura do processo. Agora, é óbvio, você tem, a justiça eleitoral tem uma dinâmica própria, nós vamos ter a primeira instância, vamos ter a segunda instância e muito possivelmente vamos ter a terceira instância. Mas quero te dizer que tenho absoluta convicção de concluir esse mandato com a melhor qualidade possível. Mostrar a foto aqui de novo, pessoal. E prefeito, para a gente finalizar aqui, inclusive antes das suas considerações finais, qual a mensagem para o moradora de São Caetano, o que pode esperar do seu mandato, da gestão aqui do Palácio da Cerâmica para esse ano de 2019, além, claro, de todo esse balanço que o senhor apresentou para a gente aqui nessa entrevista? Olha, eu queria deixar para a população de São Caetano, né, primeiro uma palavra de agradecimento. Né? Nós tivemos um biênio muito duro por conta da crise brasileira como um todo, da crise política, da crise econômica, que acaba afetando a vida dos municípios. Tivemos um primeiro ano difícil por conta do déficit orçamentário que encontramos. Agora, passado esse biênio, recuperado, as finanças equilibradas, eu quero que o morador tenha certeza que nós vamos fazer um biênio de muita intensidade, com muita... Não significa que serão inúmeras obras, mas nós vamos fazer um serviço público de qualidade. Saúde vai ganhar muito em qualidade de atendimento, educação vai ganhar muito em qualidade de atendimento, a segurança pública passará por uma nova fase, eu não tenho dúvida disso, e obviamente que também a infraestrutura da cidade, tudo que cerca aí, mobilidade, combate às enchentes, etc., terão uma nova passagem. Mas nós teremos um biênio que de fato São Caetano se reencontrará com a rota do crescimento e desenvolvimento. Muita gente comentando, obrigado a todos, pessoal, não consegui nominar aí, mas tentei colher aí as principais indicações, indicativos, mas não tem como deixar de destacar um dos últimos que entrou aqui para nos acompanhar, Tiago Auríquio, deputado estadual eleito aqui pela cidade de São Caetano, quase 80 mil votos aí, desses 16 mil aqui na cidade de São Caetano, e me recordo também nessa entrevista, e o senhor já disse inúmeras vezes que inicialmente o senhor era contra esse ingresso do Tiago Auríquio na vida eletiva, pelo menos nesse momento. Por que o senhor era contra, prefeito? Na verdade, porque a gente vê que a vida pública é uma vida de sacrifícios, né, Leandro? Você tem que se dedicar permanentemente, você deixa de ter convívio familiar, você se doa, você não tem agenda de sábado, você não tem programação em horário comercial, você tem agenda de sábado, agenda de domingo, de fim de semana, feriado intensa. E você precisa gostar, precisa se dedicar, precisa ter humildade, precisa ter sabedoria para conduzir isso. E eu queria que o Tiago tivesse de fato aí uma vida mais acadêmica, mais voltada aí ao direito, que é o que ele é formado e tal, mas ele entendeu que a vocação dele está ligada à vida pública.
Teve aí uma campanha exitosa, quero dizer que, obviamente, que a partir do momento que eu entendi que ele era candidato efetivamente, obviamente que a gente entrou apoiando. Agora, ele tem o mandato dele, ele é muito, nesse aspecto, ele é muito independente, muito autônomo e tenho certeza que vai fazer um grande mandato voltado à região do ABC, de forma especial a São Caetano. Legal. Prefeito, obrigado pela gentileza da entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, pontuando o dia a dia de São Caetano, sempre à disposição para a gente atualizar o dia a dia aqui, falando para essa população, cerca de 160 mil habitantes. Obrigado. Obrigado, Leandro. Olha, eu quero dizer aqui a todos os teus aí que te acompanham, todos os teus seguidores, o meu muito obrigado. Fazia tempo que a gente não tinha uma conversa dessa. Vamos marcar outras para a gente poder deixar mais dinâmica a conversa. E quero ter certeza, Leandro, que nós temos aqui com você um dos grandes veículos de comunicação do ABC, um jornalismo absolutamente limpo, transparente, por mais duro que às vezes ele é um jornalismo de fato feito na ótica da ética, na ótica da transparência. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço que você nos deu aqui. A gente agradece. Receberam aqui no gabinete, mais uma vez, Nelsinho, todo mundo aqui da Prefeitura de São Caetano, e teremos outras oportunidades. Obrigado, prefeito. Obrigado, Leandro.